seguinte, como o frevo ele já vem da formação das bandas de música, né? Inclusive do formato de algumas coisas, quando eu falo na questão das bandas militares, aí me perguntaram, mas você tem nada, você é uma pessoa civil, eu disse, não, falando o que é que representa a banda militar no contexto do frevo, já que o frevo foi basicamente o lado marcial, que segundo alguns historiadores não usava a caixa, a presença da caixa como uma forma de ritmo marcial, que aí envolve a questão militar, e também dos mestres de frevo, que na maioria foram músicos oriundos das bandas militares. E a presença dos instrumentos de sopro, né? Aí, no momento que o frevo é uma música gigantesca, como música instrumental, a ponto de recentemente o mais pouco falou que isso aí não, né, é uma realidade, porque isso aconteceu em 1989, quando nós estivemos lá com 9 músicos, você vê 9 músicos não, basicamente a força do frevo, mas com uma delegação para participar dos 2000 anos de Bonn, na Alemanha, e na hora que está para a homenagem, que era homenagem às Américas, que estava certo de uma outra representação das Américas iniciar a programação. Mas Hugo Martins tinha feito um frevo de Recife a Bonn, e eu estava terminando essa orquestração lá na Alemanha. E durante o ensaio, um dos integrantes lá do comitê lá o escutou e chamou o chefe da delegação e disse, vamos fazer a abertura dessa programação com o Brasil. Que aí então foi escolhido o frevo. Teve até alguns representantes lá que não gostaram. E foi iniciada a programação tocando o frevo de Hugo Martins de Recife a Bonn. Primeiro espaço dado ao frevo. Quando estivemos em Berlim, tivemos também uma presença de um músico integrante da Sinfônica de Berlim, que a Sinfônica de Berlim, Eleazar de Carvalho dizia que era, o Márcio Eleazar dizia que era a maior orquestra do mundo. Primeiro até na questão de estrutura, tinha uma biblioteca, tem uma biblioteca, um museu de instrumentos antigos, um auditório e o regente tem uma suíte presidencial. Veja a estrutura. Quer dizer, eles brincam com a Sinfonia de Beethoven, né? E um trombonista da Sinfônica de Berlim, ele ficou impressionado quando ele viu a gente tocando vassourinha e o trombone, que na época era o Valdemar Pedra Rica, de Jaboatão, o movimento da vara de trombone, o cara ficou impressionado com aquilo, porque como as músicas eruditas eram mais na pegada da afirmativa, a movimentação da vara despertou aquela agilidade de alguma coisa. E ele não falou no espanhol e perguntou, e depois ele ficou impressionado com aquilo. Quer dizer, veja, há 21 anos atrás, se a gente não foi o primeiro, foi um dos primeiros, porque lá na ocasião já estava Hermeto Pascoal, com um grande saxofonista, era Paulo Moura, não, Carlos Malta, e Hermeto Pascoal é uma pessoa que a gente se encontra e a gente sempre conhece, sempre dá bato voz, e ele, como ele é um cara gênio, aí terminou lá a apresentação no Teatro em Berlim, vamos tomar um vinho, que ele gosta muito de vinho, e aí revoltado, esculhambando lá o músico, eu disse, mas mestre, esse cara esculhambando mesmo, era o filho dele, a revolta dele, que ele dizia que o filho,
quando estava para terminar o curso de educação física, cismou de ser músico. E era o baterista dele, a raiva dele disse, olha comigo. E mandando um abraço para um pessoal de Pernambuco, porque ele tem um carinho, porque a formação de Hermeto e Sibuca, que é a Paraíba, eu considero Paraíba e Pernambuco um estado só. Por isso que eu tenho essa ligação muito fraterna com a Paraíba. E então, o Hermeto pode ter tocado alguma coisa, mas o frevo instrumental, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Então, isso aí demonstra a força do frevo. É de uma maneira que, como passou a ser uma música de evento, que aí é o que se pretende tirar dessa música de evento, que aí é o trabalho que tem continuidade dos mestres das bandas de música, né? da escritura dos mestres da banda, que é a maneira de escrever dos mestres de banda, das partituras, era diferente de hoje, da atualidade do computador. Os mestres, para uma explicação prática, ele fazia 3 linhas na partitura, a das paletas, a dos metais e a do tuba. Hoje a gente bota os instrumentos, porque quando esses mestres construíram o frevo, ele já construía vendo a figura do passista, que era exatamente simbolizado pelos os mais antigos, como Zuzinha, quando ele criou o frevo divisor de águas, que segundo Valdemar de Oliveira é a transição do dobrado para o frevo, né? Já começava a se inspirar nisso aí. Então, nessa linguagem, foi surgindo vários formatos. Era chamado antes marcha frevo, não era frevo de rua, era marcha de rua, marcha canção, marcha de bloco. Esse termo, não sei se foi capivo ou foi bom. Então, dependendo dessa linha, o frevo foi começando e foram esquecendo as origens. Esse é um trabalho importante, porque vai envolver não só na questão da escritura, na execução também, que mesmo os mestres, eles não botavam articulação, mas a própria construção já colocavam. Quer dizer, o frevo é uma coisa tão importante que agora até eu já vi uma coisa na minha cabeça. Vamos comparar as músicas vamos dizer, de Lídio Macacão, 3 da tarde, com vamos dizer, as músicas de como Tocata em Fuga de Bar, vem agora, já imaginou, Lídio Macacão, de Bar a Lídio Macacão, de Lídio Macacão a Bar, veja que é um universo diferente. Bar, mais de 600 anos atrás, deixou a obra de arte que ele, segundo, ele não botava nem andamento, nem dinâmica nas músicas dele, porque ele deixava os intérpretes. Quer dizer, o que tem hoje de nuances de dinâmica, de articulação, é os intérpretes quem faz isso aí. Veja aí, foi possível deixar isso aí para 600 anos. Por exemplo, um regente fazer uma interpretação de um jeito, outro fazer, ele deixou de acordo com o pensamento. Aí o Lídio Macacão, autor de 3 da tarde, essa música dele tinha que ter articulação, porque tinha que ter um segmento, senão a pessoa não ia tocar. Porque são músicas com articulações de primeiro tempo forte, de nuance, de distribuição de compasso. Aí é que está a importância. Nesse trabalho de sistematizar o frevo, vai se descobrir que eu mesmo dizendo, né, quando o pessoal que eu dizia, em vez de dizer do frevo ao jazz, eu invertia a coisa e continuo invertindo isso aí, do jazz ao frevo, porque eu digo que o frevo já nasce vestido, e o jazz e o blues
nasce e é preciso botar uma maquiagem. O que não acontece. Vai se começar, no momento que começar a se dissecar o frevo, vai descobrir que muitas vezes cada compasso de frevo é uma célula de improviso. E eu vou dar um exemplo, o gostosinho. Pararará, 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 a outro diálogo. Você já imaginou, devido até os canais, o frevo já está sugerindo que o cara pá, quer dizer, e o movimento dos braços. Esse frevo é de Nelson Ferreira. Quer dizer, cada frevo, no momento que esse projeto começar a ser elaborado, ser executado, os caras vão ficar, puxa, isso aí vai chegar ao ponto de dizer que é o maior instrumental do mundo. O choro não vai gostar, mas o choro é amigo. Não é? O choro é amigo, por isso que Jacó do Bandolim tem frevo como sapeca. Quer dizer, o frevo, o machista está junto com o frevo, a poca está junto com o frevo. Essa mistura, então, é um trabalho importantíssimo que vai também definir que o modelo de uma orquestra que veio dos bailes de clubes fechados não pode ser colocada na rua, porque não vai dar rendimento. O modelo o frevo deixou o seguinte: olha, eu quero ser executado com essa formação na rua. Quando ele for para um clube fechado, peraí, vocês aí vai aguardar, porque meu modelo é esse aí. No momento que Brasília, através de Fabiano, que é um pernambucano, conseguiu, depois desse princípio lá de Ceilândia, com a moçada lá de Ceilândia, e ele começou botando o frevo também. Com isso ele foi se entusiasmando e criou a Marafreboi, e eu peguei meu repertório de frevo e mandei para ele. Então ele já gravou um disco e já está tendo uma aceitação muito grande lá com essa orquestra, com a mesma pegada da Orquestra Popular do Recife. É por isso que vai ter agora um encontro histórico, que ele faz questão de dizer que a Marafreboi teve a linha da Popular, a ponto de incluir 3 músicas nossas, e está na pegada agora dos encontros que tem lá de música popular, com o frevo sendo executado já bem próximo do que a gente faz, porque ele conseguiu botar como os instrumentistas a maioria de músicos alagoanos da cidade de Marechal Deodoro, e na orquestra dele só tem 2 músicos de Brasília, um do Paraná e um da Bahia. Isso está se expandindo para São Paulo, que já tem uma predominância de nordestino, e recentemente eu fui informado que Cubatão vai lançar esse ano agora uma orquestra experimental de frevo. No Rio de Janeiro tem uma orquestra Frevo Diabo, gravou frevos, inclusive tem um guitarrista mais louco do que eu, que chama Marcos, né? Que ele fez uma ciranda, agora mandou e coisa. Eduardo Marques, né? Não, Daniel Marques. É Daniel Marques, que quase perdeu um voo, ele mostrando, gravou uma ciranda. E tem no depoimento, no disco dele, ele fez questão que eu desse um depoimento nesse disco que está lá, Frevo Diabo, que tiveram o ano passado, mas veio com Armando. Armando é um compositor pernambucano, veio com um grupo, lançaram um disco, mas não teve muita repercussão naquele primeiro da AMP, não teve. Então existe esse meu. Como no Rio de Janeiro tem lá adormecido por culpa de projetos que não são feitos de alcance maior
do frevo, adormecido, agremiações que tem mais de 60 anos como prato misterioso, que eu não deixei de me comunicar, que mandei 20 frevos com uma orquestra criada no modo, eu perguntei que era um negócio com clarinete, com bom formato da música carioca. Ele disse, não é sopro, que ninguém sabe que existe isso. Eu vou dizer um negócio engraçado aqui, que eu agora estou usando, cada vez surge mais uma ideia. Eu já citei agora, Nascimento do Passo, o grande mestre. Eu tive o privilégio de trabalhar, Desperta Recife, 3 dias no teatro, eu bancando música e ele coisa, e um pouco apoio na época. Mas é dizer que o frevo era terapia. Eu agora já estou aconselhando alguns amigos meus mais próximos, que se ele quiser manter em forma o dia a dia, ele consegue, perto da radiola dele, na coisa, um frevo. E bota, que quando começar, ele já começa a exercitar. Se ele não puder, por exemplo, ele tem um carrão, um secretário e coisa, ele não pode dar uma caminhada, fica encrevado, na hora que eu toco no frevo, ele já está assim, fazendo negócio, ele está fazendo o primeiro exercício. Então, o frevo tem essa coisa. Isso eu me lembrei que foi o nascimento que me despertou. Só agora que eu estou aconselhando agora o início do dia, do acordar, e citando também que tem um animal que simboliza isso, que eu não crio muito gato ou coisa porque não dá, que é o gato. O gato é o cara que ensina o homem, o homem não entende. Veja o gato quando se acorda, como se espreguiça. Faz assim, bota os... Eu tenho um amigo agora que está encrevado com uma coleira porque ele não quer... Quando você acorda, só olha para um prato logo, o que é que tem para comer? Se ele fizesse assim, ó, e o gato é isso, não é não? O gato ele faz assim, ó. O porquê da importância do projeto? Primeiro, no momento do frevo, quer dizer, não, já se tocou frevo, né? Já houve gravações na época, o Zacarias, orquestras, Silveira hoje é pernambucano. Mas você vê que, por exemplo, já agora, um trabalho de continuidade, de modelo, não tem. Basta dizer, quando tem as gravações que Claudio Honor fez com o Maestro Edson, era preciso levar percussionistas daqui para poder. Nós fizemos lá um trabalho em Cubatão com os percussionistas de lá, com dificuldade, mas já despertaram. Se foi dada uma oficina, e já agora no carnaval tem a apresentação estreia da Orquestra Experimental de Frevo, é isso aí. Se em Brasília já tem uma orquestra aí, que já está se expandindo para Goiás, no momento que chegar um tipo de uma cartilha, com os frevos, com as articulações, dando uma certa liberdade também, padronizando o andamento, que é uma coisa seríssima. Não quer dizer que o cara vai ficar naquele ritmo, mas dizendo que tais frevos, a gente vai prestar um serviço grandioso, porque tem gente que diz, mas estão tocando frevo muito ligeiro, mas tem determinados frevos que tem que ser execução. Eu dei uma ideia, uma época, de fazer um seminário que pudesse participar, na época do Centenário Frevo. O presidente da agremiação, o cara que vende pipoca, o motorista de táxi, o passista. O projeto em si pode fazer isso? Para que desse essa opinião, porque eu disse que o frevo do poste, por que eu tenho, agora eu estou devendo, está aqui. O Zacarias é o poste-estandarte mais antigo atualmente em atividade. O menino dele, um jovem, já está fazendo a mesma coisa. Aí eu disse, Zacarias, vou mostrar uma coisa aqui para você aqui. Está anotando aí. Para você não pensar que, eu sei que você é meu amigo, de longa data, pensar que eu tomei um uísque, não. Aí quando ele disse, Zacarias no frevo, quando ele está falando, já falou até com o Fábio isso aí.
fazer um frevo, porque eu sei o frevo que ele gosta. O frevo do porta-estandarte o frevo do passista é outro. Então, o andamento do porta-estandarte tem que ser de um jeito e do passista é outro. Então, essa sugestão que aí Guerra Peixe dizia no trabalho dele: tenham cuidado com o andamento do frevo. Os Guerra Peixe já falava nisso. Não é? E tem outro depoimento também, que eu vou ver se eu acho, se está em tempo, que é de Guilherme de Moraes, um pernambucano que foi, durante muitos anos, até o falecimento dele, diretor, o cara mais gabaritado da Globo. Num dos livretos de partitura, ele dizia: valorize o frevo. Então é importante esse trabalho, porque, primeiro, vai dizer assim: sugestões para porta-estandarte poder desenvolver. Você não pode tocar um frevo acelerado para um porta-estandarte. E também você não pode tocar um frevo do porta-estandarte para o passista vai ficar morgado. É verdade. Porque o passista ele envolve um negócio feito com artista de ciência.